Bom, eu acho que os dois sabem que nos últimos anos tudo no Brasil é politizado. Essa questão, então, ainda mais delicada. Essa medida pode reacender a discussão sobre questões ideológicas entre direita e esquerda no país, Armando? Claro que sim. Qualquer tipo de discussão em que um partido, outro partido tenha ali ideias divergentes, diferentes, pode reacender sim. Mas é bastante interessante nós voltarmos a tocar nesse assunto de uma forma muito profunda. São dois assuntos muito importantes. Me desculpe até fugir aqui um pouquinho do assunto educação sexual, para deixar claro ao telespectador: educação sexual não é ensinar o aluno, aquele que está chegando na escola, o neófito, a praticar sexo. Não é isso. Muito pelo contrário. Foi muito bem explicado aqui. Dois assuntos importantes que a escola deve falar e tocar muito: é a parte da educação sexual e a parte de drogas. Né? Nós temos um problema muito grande no nosso país, outro tabu enorme, que é falar sobre isso. E alguns pais também, em casa, ficam com receio. O pai deve conversar com o filho para tentar afastá-lo de uma forma eficiente dessa coisa tão nefasta. Né? Então, entendo que a escola, que é um dos pilares da sociedade, continua sendo um dos pilares da sociedade, a família e a escola. O jovem fica em casa com os pais, quando ele tem essa oportunidade, e o outro período fica na escola, com os amigos, com os professores, com os educadores. Então, entendo, são dois assuntos importantes a serem discutidos: as drogas, todo tipo de droga, a começar pelo cigarro e pelo álcool, né, drogas lícitas e drogas ilícitas, e a educação sexual. Agora, aqui, respondendo a sua pergunta, é claro que isso, em determinado momento, vai gerar assunto voltado à política. Olha, aquele retirou, esse colocou. Mas nós temos que fomentar o seguinte: voltou, e deveríamos incluir isso em todas as escolas, como eu já disse, não só nas públicas, mas nas particulares também, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Na tenridade, quando o jovem está saindo do ensino médio para ingressar na faculdade, aqueles que terão a oportunidade. Então, respondendo, claro, isso vai gerar assunto político, isso vai gerar divergência, e algumas pessoas vão reclamar, vão falar que isso não deveria acontecer. Eu estou de acordo. Implementar isso em todo o território nacional, né? Todo o território nacional. E falar isso de uma forma muito clara, quando o professor, quando o educador entrar em sala e discutir isso com os alunos, de uma forma clara, de uma forma objetiva, porque hoje nós não podemos esquecer que os jovens têm o apoio da internet. Então, alguma dúvida, eles vão buscar lá. Seria muito mais interessante que aprendessem com os professores e com os pais do que com mãos erradas. Esse é o meu entendimento. Muito bem, ô Zé Eduardo Cardoso, essa medida pode reacender a discussão, questões ideológicas entre direita e esquerda no Brasil? Pode, mas eu não diria que é entre direita e esquerda. Eu quero aqui ser justo com os setores de direita que não têm uma posição tão obscurantista ou tão dogmática ou tão fanatizada em relação a certas questões. Nós temos na direita espectros diferentes, pessoas com um perfil liberal em valores, mas que defendem a manutenção do status quo. Temos pessoas conservadoras, mas que têm uma dimensão de esclarecimento sobre esta questão. Agora, nós temos um componente, um nicho, chamemos assim, na direita, mais radicalizada, mais dogmatizada, e que eu até ousaria falar mais fanatizada em relação a certos dogmas, que vê tudo que envolve até ensino, ciência, como algo problemático. Claro, então, ou seja, parece que a racionalidade científica é problemática para este agrupamento. Daí vem as posturas negacionistas, aí vem as posturas terraplanistas, e vem também as posturas que acham que educar pode ser um problema quando envolve situações que eles próprios veem como tabus. Ou seja, eles preferem que as crianças sejam educadas como dizendo: olha, o meu filho nasceu vindo da cegonha, do que efetivamente dizer que como as pessoas vêm ao mundo para que desde pequenos nós saibamos que a sexualidade faz parte do ser humano, independentemente da forma com que ele vai tratar dessa questão para si próprio.
Então, acredito sinceramente que não haverá uma polarização entre esquerda e direita, mas haverá possivelmente um aproveitamento de questões desse tipo por um setor radicalizado, dogmático, que muitas vezes nega a educação racional e científica, justamente para criar polarizações políticas onde a lógica já resolveu, até mesmo entre setores mais conservadores e setores mais humanistas. Esta, infelizmente, é uma verdade dos nossos dias, não só no Brasil, mas no mundo, onde qualquer coisa, mesmo as mais óbvias, as mais elementares, as mais racionais, viram polêmica. E polêmicas em que alguns encaram como destrutivas e como uma questão de vida, né? Ou seja, no fundo são formas até utilizadas por alguns oportunisticamente para arrebanhar pessoas para enfrentamentos políticos eleitorais ou disputas político-institucionais. Acho isso muito ruim, embora também esteja convencido que algumas dessas pessoas acreditam naqueles dogmas, naquele fanatismo que expressam. Vai haver, pode haver. Agora, eu acredito que a sociedade brasileira está absolutamente madura para perceber e não ser induzida a erro em questões tão elementares, tão óbvias como essa.